Oi, pessoal, tudo bem? Começamos a nossa live hoje com um convidado especial. Ele é ator, diretor, produtor teatral. O nome dele é Bruce Gonlewski. Tudo bem, Bruce? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Prazer estar aqui falando com você. Prazer todo meu. Agora você que está chegando na live, muito bem-vindo. Você pode participar via chat aqui no Facebook. E lembrando que depois da live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Só procurar lá LipGirl que você já vai conseguir ter acesso. Para iniciarmos aí nossa conversa, Bruce, gostaria que você contasse para a gente a sua trajetória nesses segmentos teatrais que você tem, segmentos artísticos em geral. Como foi surgindo cada um na sua vida? Bom, eu estou completando esse ano, comemorando 27 anos de carreira, né? Esse ano de 2020. São 27 anos de teatro, né? Eu comecei a fazer teatro na minha escola, como adolescente. Nunca imaginei que eu fosse virar ator profissional. Na verdade, eu comecei a minha carreira artística como músico. Eu comecei estudando bateria, tocava violão, tinha banda na adolescência. E um dia comecei a fazer aula de teatro na escola. Eu estudei no Colégio Andros, que é um colégio aqui do Rio de Janeiro, que é um colégio que tem uma tradição de teatro. O Miguel Falabella já deu aula lá, a Maria Padilha deu aula lá, alguns atores saíram de lá, do TACA, que é o Teatro Amador do Colégio Andros, e o Gustavo Gasparani, que é um ator, diretor, autor aqui do Rio de Janeiro, um ator maravilhoso, começou a dar aula em 1990, e eu me inscrevi no curso de teatro, sem nenhuma pretensão, nunca tinha feito teatro na vida, e me apaixonei pelo teatro aos 14 anos de idade. Comecei a fazer teatro na escola, fiz 3 espetáculos lá, depois entrei para a CAL, que é uma escola técnica, agora uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, me formei pela CAL, e comecei a trabalhar como ator. A partir do meu trabalho como ator, eu virei produtor de teatro, porque eu comecei a escolher os projetos que eu queria fazer, os textos que eu queria montar. E, a partir disso, virei diretor de teatro, fundei a minha companhia de teatro. E aí já são 28 anos, quase, trabalhando em teatro, cinema e televisão. Muito bem. Você sempre foi curioso, assim, ou você se viu na necessidade de se reinventar e buscar outras áreas também? Olha, eu sempre fui muito curioso, assim, eclético. Eu sou músico também, né? Eu tenho várias atividades, eu produzo, dirijo, atuo. Também é uma maneira de poder sobreviver no nosso meio, né? É difícil trabalhar só como ator, então às vezes a gente tem que diversificar também o nosso trabalho. Na verdade foi muito natural. Claro que tem uma curiosidade que me move e eu diria também uma inquietude, né? Tem uma inquietude que me move nos meus projetos, que me levou a querer produzir, escolher os meus projetos e que me levou a dirigir. Além de atuar, eu sempre fui interessado por uma metodologia também, pela técnica do ator, pelos outros elementos do teatro, né? Pela música, pelo figurino, pela cenografia, pela luz. Então acabei virando diretor por esse interesse em todos os campos do teatro e, sobretudo, sobre o trabalho do ator. Como eu sou ator, eu, como diretor, adoro dirigir os atores, né, e construir os espetáculos junto com os atores, né? Então, é um interesse múltiplo mesmo em toda a área artística, né? Você já fez tanto longa-metragem quanto curta-metragem. Como foi o primeiro passo? O primeiro passo foi com o curta-metragem. E daí como surgiu? Olha, o primeiro curta-metragem que eu fiz foi em 1999, tem 21 anos. Foi um curta-metragem que eu me lembro muito bem. Minha primeira experiência em cinema foi com curta, como ator, nesse curta-metragem chamado Cão Guia, do Gustavo Ascioli. Eu ganhei prêmio de melhor ator no Festival de Brasília, né, o Candango. O Gustavo Ascioli foi um camarada, um amigo que eu conheci na faculdade de comunicação, porque quando eu acabei a escola, eu estava naquela questão, né, o que eu vou fazer? Eu não quero fazer uma faculdade tradicional, eu quero ser ator, mas eu acabei fazendo o vestibular naquela época para comunicação
e conheci o Gustavo Scioli na faculdade, na UFRJ, Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Conheci esse diretor, que também estava ali e depois virou diretor de cinema, Gustavo Scioli. Cursei 6 meses, saí para fazer a CAL, né, a Escola de Teatro, e ele me convidou para o primeiro curta-metragem dele, a história de uma cega que está andando pela rua e é abordada por um cara meio estranho, meio psicopata. E foi um curta muito bacana de se fazer, foi minha primeira experiência em cinema, né, há 21 anos atrás. E depois eu fiz outros curtas e fiz alguns longas, né, mais ou menos uns 20 longas ao longo de 20 anos. E eu adoro fazer cinema, né, é muito bacana fazer cinema. Fiz essa última leva de filmes, fiz ultimamente filmes importantes, fiz Elis, Simonal, participação na Divisão, que é um filme muito interessante, que está no Globoplay. Fiz A Lei é para Todos, que é um filme sobre a Lava Jato. Enfim, é uma delícia fazer cinema, eu adoro. Você acredita que o desafio para o ator, tanto para fazer curta quanto longa, é o mesmo ou tem diferença? Com certeza o desafio de fazer um longa-metragem é maior, né? É um trabalho que exige mais aprofundamento, na maioria dos casos, né? Claro que tem personagens de curta maravilhosos. Eu fiz um curta do Ricardo Meredith, que eu me lembro e tenho muito carinho, que se chama Um Branco Súbito, que sou só eu como ator, e a gente ensaiou e me exigiu bastante também. Assim como um outro curta que eu fiz chamado Nada a Declarar, também, do Gustavo Scioli, que dirigiu o Cão Guia, aquele meu primeiro curta, que me exigiu 3 meses de ensaio. Eu adoro fazer curta, mas claro que num longa-metragem você tem a possibilidade de se aprofundar mais, na maioria das vezes, né? Até pelo tamanho do filme, né? Mas eu acho que qualquer trabalho que o ator faz deveria ser arriscado e desafiante, né? A gente não deveria trabalhar nunca acomodado ou na nossa zona de conforto. É interessante como ator ter desafios, seja no longa-metragem, seja no teatro, seja em curta-metragem, né? Eu acho que o trabalho deveria apresentar desafios para o ator sempre estar se superando, ultrapassando novos obstáculos e sempre se conhecendo mais, explorando universos que ele ainda não explorou. Bom, aqui no chat, em vários meios aqui, o pessoal tá mandando várias mensagens. A Vanessa tá por aqui, a Ana Paula, a Sininho, o Tadeu também. Daí a Sininho mandou para você assim: adoro a novela Novo Mundo, te parabenizando pelo trabalho. Obrigado, eles estão reprisando, né? A Globo está reprisando a novela Novo Mundo, que a gente fez há 3 anos atrás. É uma história muito interessante, né? Porque é a história do Brasil, né? Os personagens existiram. Isso é muito interessante também. Eu faço o Felício, que é o marido da Domitila, que existiu, né? Tem os registros históricos. Eu fiz alguns personagens assim, até nos filmes que eu citei. No Elis, eu fiz o Enfio. No Simonal, eu fiz o contador do Simonal, né? O Taviani, no filme. E há 14 anos eu faço o Renato Russo no teatro também, né? Se não fosse a pandemia, eu estaria em cartaz agora com o espetáculo. A gente faz há 14 anos, mais de 50 cidades brasileiras, mais de 500 mil espectadores. Então, estava pegando esse gancho dos personagens da vida real, né? E o Felício é um deles. O Felício de Novo Mundo é um personagem que existiu. Isso dá um gostinho especial também, né? A Romilda por aqui, boa noite para você também. Falando que estamos lindos aqui. Obrigado. A Sininho, eles também adorei, ela comentou. E já que você comentou de desafios e tudo mais, qual você acha que é a maior vulnerabilidade do ator que você considera? Olha, eu acho que a vulnerabilidade pode ser interessante porque, no sentido artístico, né, como eu estava falando do risco de você explorar caminhos que você nunca tinha explorado antes e se colocar de uma maneira vulnerável para criar um personagem, para construir uma personagem, você trabalhar com a sua vulnerabilidade, com a sua memória, com coisas que te tocam e que te doem muitas vezes, né, com a sua própria dor,
Isso é um lado positivo do ator, né, de trabalhar com a vulnerabilidade, de colocar o seu material afetivo, a sua memória e a sua imaginação a serviço da personagem. Isso é interessante, né, do ator se colocar vulnerável a serviço da cena. Agora, a vulnerabilidade da gente não ter muita segurança, muitas vezes, da gente ter uma vida que é cheia de altos e baixos, né? De como conseguir viver e pagar as contas sendo ator, sendo artista nesse país, né? Nesse momento complicado que a gente está vivendo. E já estava complicado antes da pandemia, né? Agora mais do que nunca. Mas como se manter como ator, como profissional de teatro, como pagar as contas, como viver de arte no Brasil, né? E isso é uma vulnerabilidade do nosso trabalho, né? E é um desafio sempre. A Romilda comentando que o sonho do filho dela é ser ator ou escritor de novelas. A Sininho perguntou para você qual o desafio de fazer um personagem real. Um personagem no qual... Sim, compreendeu. O desafio é grande, né? Como eu falei, eu tenho feito alguns, até porque acho que existe uma cobrança. Como as pessoas conhecem muitas vezes os personagens reais, né? As figuras, os indivíduos reais, retratar esses personagens é desafiante, porque acho que a cobrança e a expectativa pode ser grande, né? Quando eu comecei o Renato Russo, 14 anos atrás, nunca imaginei que ficaria 14 anos em cartaz, né? Normalmente uma peça de teatro fica 2 meses, 3 meses. Eu estava morrendo de medo, né? Porque os amigos do Renato Russo estão vivos, a família, a banda, né? As pessoas que conviveram com o Renato. Então é um desafio grande você retratar uma personagem que outras pessoas conheceram. Mas eu acho que o importante é trabalhar com honestidade, sabe? Eticamente, com sinceridade, tentando estar e se colocar a serviço da história que você está contando, com humildade e com honestidade, sempre. Em algum momento bateu em ti uma insegurança, um medo de ser reconhecido apenas pelo personagem do Renato Russo? Não, porque na verdade eu faço o Renato Russo há 14 anos, mas eu faço televisão, faço cinema, dirijo peças. Inclusive, enquanto eu estou com o Renato Russo, eu faço outras peças em horário alternativo, ou faço um mês o Renato Russo, paro um pouco e faço outro personagem. Eu sou muito inquieto, assim, então eu também não estou fazendo só o Renato Russo há 14 anos. Desde que eu estreiei o Renato Russo, eu fiz mais de 50 outros trabalhos. Então, em teatro, cinema, TV, como diretor, como ator, como produtor. Então, esse medo nunca passou pela minha cabeça, porque eu não fico acomodado em apenas um trabalho ou numa coisa só, né? Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou bem workaholic. E faz todas muito bem. O Vitor tá por aqui também. Ele falou como era usar as roupas de época no clima do Rio de Janeiro, comentando de Novo Mundo. Peraí, não entendi a pergunta. Ele perguntou como que era usar as roupas de época no clima do Rio de Janeiro, Ah, comentando do Novo Mundo. olha, Novo Mundo, eu acho que a gente não estava gravando num período muito quente, mas às vezes a gente está com aquelas roupas, né, na cidade cenográfica, debaixo de sol, e é bem quente. Mas isso a gente incorpora na personagem, às vezes isso ajuda também. Acabei de gravar no ano passado Desalma, que é uma série que deve estrear esse ano no Globoplay, é uma série fantástica, escrita pela Ana Paula Maia, que é uma grande autora brasileira, com direção do Carlos Manga Júnior, o Manguinha. E a gente gravou, eu lembrei porque ele falou de calor, mas a gente gravou a 0 grau no inverno gaúcho do ano passado, na Serra Gaúcha, com Nossa. cirola, luva, cachecol, gorro, num frio desgraçado. E aquilo era importante para a série, né? Aquela atmosfera gélida e fria de cidadezinhas da Serra Gaúcha, no meio do mato. Isso ajuda, né? Às vezes a gente passa por alguns perrengues,
mas é bom para a personagem também, é bom para a história, né? Então a gente acaba incorporando isso no nosso trabalho. A Sininho comentando aqui que você administra bem seu tempo. E a Vanessa Fernandes, ela pergunta para você como você imagina que será o retorno dos artistas aos palcos, já que ainda existe o medo da infecção. Olha, isso realmente está muito angustiante, né? Porque eu não sei quando que eu vou voltar a pisar num palco, né? Eu sou ator, já fiz mais de 70 espetáculos, vivo de teatro, basicamente, amo teatro, preciso fazer teatro, e não tem nenhuma perspectiva de pisar no palco. Eu nunca passei por isso na minha vida, sabe? Isso é muito triste e angustiante, mas eu tenho certeza que isso vai passar. Pode demorar um pouquinho, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Eu fico angustiado pela sua geração também, pelos atores da sua idade, né, as atrizes da sua idade, quando que vão poder pisar num palco? Tem gente que está na escola de teatro, na faculdade, se formando, né? Isso é angustiante, né? Mas eu tenho certeza que isso vai passar, porque o teatro é necessário, né? Porque por mais que a gente esteja tendo iniciativas maravilhosas de fazer live, de cantar online, de agora, inclusive, fazer peças de teatro online, Sim. o contato visual, o contato presencial, físico, é indispensável para o teatro. Só o teatro pode trazer isso, né? A gente pode ver filmes, pode ver séries, novelas agora na quarentena, mas o calor e a profundidade e a experiência que marca uma vida que o teatro proporciona, quando é um teatro de qualidade, bem feito, é inigualável. Só o teatro pode proporcionar. E daqui a pouco a gente vai estar em cena, com certeza. E o Vitor, ele comentou aqui, acredito que mais no aspecto de produção teatral mesmo, você como produtor teatral, que ele falou assim, qual o sentimento com a situação atual da cultura e por que não há nenhum plano para as verbas do setor no cenário de pandemia e vários artistas estão sendo perdidos sem qualquer manifestação oficial sobre, em relação às verbas, a esses planejamentos envolvendo o teatro. Você A gente acredita já está no... que não vai entrar mais nada de novo esse ano? O pessoal que já estava aqui continuará? Olha, antes da pandemia a gente já estava com problema, né? A gente já estava com problema, com falta de editais, com falta de patrocínio, sem uma política cultural inteligente, pensada para as necessidades do país, dos grandes espetáculos, do médio produtor, das companhias e grupos de teatro. Né? Não há política cultural, já não havia, né? Com uma tendência dirigista do governo, né? Uma tendência a censurar espetáculos e alguns temas. A pandemia só vem potencializar mais isso e deixar a situação mais deplorável, né? Enfim, é uma situação calamitosa que a gente está vivendo, mas tudo passa, os governos passam e a gente tem que trabalhar e se manifestar e resistir e reclamar e apontar os erros, como a gente está fazendo, como a classe artística está fazendo, porque o teatro é um bem para todo mundo. A arte, a cultura são necessárias, assim como a educação, que é primordial, não podem ser relegadas a segundo plano por nenhum governo, sabe? E não é uma questão ideológica, sabe? É uma questão vital. O país que não investe em cultura, que não tem na educação um norte, está ferrado, não adianta. A gente não vai evoluir pensando só na economia, sabe? É preciso pensar em educação e em cultura. O Vitor perguntou, em produções de época, o ritmo de gravação é mais lento pelos cuidados com a produção ou com o tempo se acostuma? Existe essa diferença quando você grava, de repente, um filme, uma novela de época, ou o ritmo é o mesmo? Não, o ritmo é o mesmo. O ritmo é o mesmo, né? Basicamente o mesmo. Eu tinha entendido ele perguntar desse momento, porque nesse momento a gente está parado, né? Ninguém está gravando, a Globo parou, a indústria cinematográfica está parada, os filmes não estão sendo feitos, né? Séries, a gente está em isolamento, né?
Enfim, eu espero que isso passe o mais rápido possível e peço para as pessoas ficarem em casa, respeitarem o isolamento social, para isso passar o mais rápido possível. É importante se cuidar, cuidar da sua família, evitar aglomeração, sair de casa o mínimo possível só para fazer as coisas básicas, compras básicas, supermercado, farmácia, banco, evitar aglomerações, enfim, vamos se cuidar, gente, né? Não vamos ouvir líderes irresponsáveis que não estão preocupados com o indivíduo, com a vida humana. A vida humana é o que mais importa agora. A gente precisa ficar vivo, com saúde, para poder retornar às nossas atividades. Você acredita que as obras artísticas, por si só, elas são um ato político e você se sente satisfeito por ter esse ato como artista, como cidadão, ou ainda sobra espaço para se sentir impotente depois de fazer tudo isso? Olha, o meio que eu tenho para falar são as minhas peças, são as minhas obras, as obras que eu crio. Né? Eu não acho que a gente é impotente. Claro que eu não acho que um espetáculo teatral vá mudar o mundo, mas eu acho que a gente faz a nossa parte fazendo teatro, fazendo o que a gente acredita. Eu acabei de fazer um espetáculo com a minha companhia, fiz 2 espetáculos de 2 anos para cá, o Tartufo, com a companhia Teatro Esplendor, né? Um Tartufo, que é uma adaptação do Tartufo de Molière, onde a gente fala da ligação entre igreja e Estado, a gente fala de fundamentalismo religioso, a gente fala da necessidade de se manter o Estado laico e de como essa junção de igreja e Estado pode ser nefasta na história da humanidade. E eu acabei de fazer um monólogo também chamado Memórias do Esquecimento, sobre a ditadura militar brasileira, sobre os porões da ditadura. Então, tem temas que precisam ser falados, tem temas que precisam ser tocados pela arte, pelo teatro, pela televisão, pelo cinema, pela dança, pelas artes plásticas. A gente precisa falar de temas e denunciar coisas, né? Que incomodam. Eu acho que a arte sempre vai ser um veículo para expressão política, não necessariamente partidária ou panfletária, mas fazer um espetáculo é um ato político, com certeza. A Romilda comentando, enfim, ainda da situação de pandemia, que a situação tá gravíssima, só por Deus. E a Sininho, já que você comentou sobre ditadura e tudo mais, logo vem à mente censura. Você já sofreu alguma censura? A Sininho perguntou. Olha, eu não quero falar de instituições nesse momento, não quero falar de empresas, mas esse monólogo meu sobre a ditadura militar foi censurado no ano passado, em São Paulo. Eu não pude levar a peça para São Paulo, como eu gostaria, porque a peça é a história do Flávio Tavares, que é um jornalista, está com 86 anos de idade, um jornalista super importante. Ele entrou na luta armada, ele diz que foi uma reação moral. Ele é um pai de família, tinha filhos, era editor de jornal naquele momento, em 64, foi preso 3 vezes, entrou para a luta armada, foi preso, muito torturado, foi muito torturado, tanto no Brasil como no Uruguai, e escreveu um livro belíssimo chamado Memórias do Esquecimento, onde ele conta crimes que foram sofridos e perpetrados, sofridos por ele, perpetrados pela ditadura militar brasileira, e é um tema polêmico agora, que acaba sendo levado por um lado ideológico, e, na verdade, existem crimes lesa humanidade, crimes contra a humanidade que foram praticados pelo governo brasileiro, e tem gente querendo rever a história. Né? A gente tem um presidente que exalta torturador. Essa semana ele foi encontrar com o Curió, e, enfim, ele tem um discurso há muito tempo a favor da tortura. Enfim, tem gente querendo rever e recontar a história brasileira. Né? E isso, para mim, é inadmissível. Independente de ser de esquerda, ser de direita, tem crimes que não são tolerados nem em caso de guerra, por criminosos de guerra, que não podem sofrer crimes de lesa humanidade, não podem ser executados, terem seus cadáveres escondidos, as famílias impedidas de saber onde está o corpo.
Enfim, eu tive esse espetáculo que eu fiz é um relato, né? É um relato dos porões da ditadura, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro jornalístico em 1999, e eu transformei no monólogo junto com a Daniela Pereira de Carvalho, que é uma autora brasileira talentosíssima, inclusive ela escreveu Renato Russo, também é autora do Renato Russo musical. A gente adaptou para o teatro e fomos censurados ano passado, né? Enfim, isso está acontecendo no Brasil, dirigismo e censura. Envolvendo pandemia, política, tudo isso, durante esse período você pensou numa peça que você gostaria de atuar ou produzir, um assunto que você despertou de não, precisamos falar sobre isso pós esse cenário, que assim que a gente puder novamente voltar aos teatros, você gostaria que essa peça estivesse em cartaz? Tem alguma em mente? Olha, eu sempre tenho vários projetos, né? Eu estaria em cartaz com o Renato Russo agora. Eu vou voltar com o Renato Russo musical, comemorando 14 anos, em cartaz. Eu tenho um projeto de fazer o Hamlet, com direção do Mauro Mendonça Filho e tradução do Geraldo Carneiro. O Geraldo Carneiro já fez uma nova tradução do espetáculo para eu protagonizar o Hamlet. Eu quero voltar com o Tartufo, com a minha companhia. E eu estou com 2 séries para fazer na Rede Globo. Quando a pandemia surgiu, eu ia começar a gravar O Anjo de Hamburgo, que é uma série interessantíssima, que é uma coprodução da Globo com a Sony, com a direção maravilhosa do Jaime Monjardim. É a história da mulher do Guimarães Rosa, que salvou vários judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Ela é o Anjo de Hamburgo, né? Porque ela salvou vários judeus. Ela trabalhava no consulado brasileiro em Hamburgo, em 1938, e é uma produção grande da Globo com a Sony, passada na época da Segunda Guerra Mundial. Eu ia começar a gravar e foi interrompido pela pandemia. A gente deve voltar assim que pudermos voltar a gravar. E também o Desalma 2, que a gente vai fazer. Eu falei um pouquinho do Desalma, que é essa série que a gente gravou no sul do Brasil, e vamos gravar o Desalma 2 também quando acabar a pandemia. Então, projetos são muitos, né? E se Deus quiser, a gente volta logo, logo a poder fazer teatro presencialmente. Por favor, precisamos. O Jefferson Costa está por aqui, arrasou, mandou. Obrigado, Jefferson. A Vanessa Fernandes, ela pergunta, você prefere atuar ou dirigir? E eu já complemento a pergunta. Você, tendo em vista que é diretor e também ator, você muitas vezes se pega se dirigindo indiretamente? Quando está atuando? Olha, eu já fiz alguns espetáculos que eu dirigi e atuei. Esse monólogo, inclusive, né, o Memórias do Esquecimento, eu dirigi e atuei. Um outro monólogo que eu fiz, chamado Uma Ilíada, que eu fiz de 2015 a 2018. Eu ganhei prêmio de melhor ator, aqui o prêmio Sesc Gran Rio, também eu atuei e dirigi. É um processo meio esquizofrênico, é um processo louco, maluco. E eu não faria isso em qualquer projeto, em qualquer trabalho. Tem espetáculos que eu quero só dirigir ou só atuar, mas eu já fiz essa loucura de atuar e dirigir ao mesmo tempo. Isso requer que eu me prepare algum tempo antes, tem alguma metodologia que eu uso para fazer isso. Eu gravo alguns ensaios, eu tenho uma assistente junto comigo, que às vezes eu coloco em cena para dirigir e olho de fora. Então, tem alguns mecanismos que eu uso para conseguir fazer isso. Mas é um processo, é difícil de se dirigir e atuar ao mesmo tempo, mas é um desafio interessante para alguns projetos. Não todos, mas alguns. A Sininho comentando ainda, acredito, quando o assunto era de censura, falou que triste. E a Vanessa Fernandes, ela perguntou assim, você fez várias participações na série A Grande Família. Quantos personagens você fez, se você tem ideia? E porque em anos diferentes você aparecia de forma diferente. Como foi essa participação? Eu fiz, eu acho que umas 3 participações diferentes na Grande Família. A Grande Família ficou no ar, não sei quanto, 12, 13 anos, não sei, muito tempo, né? E eu fui convidado por diretores diferentes, em momentos diferentes, para fazer participações diferentes, e sempre muito bem recebido, muito feliz, né, com aquele elenco maravilhoso. Nanini, que é um grande amigo também, com quem eu já fiz teatro, com muito prazer.
o Lúcio Mauro Filho, meu brother, irmão de outros carnavais, né? Somos amigos há muitos anos. Então é sempre um prazer, foi muito prazeroso participar da Grande Família e foi uma coincidência do destino eu voltar com participações tão diferentes, né? Eu nem lembro o nome dos personagens, acho que um personagem era o Pentelho, o outro era o Cabelo. Eu não lembro o nome dos personagens, mas sempre foi muito bem recebido lá e muito divertido aquele elenco, né? Marieta Severo, André Beltrão, Tonico Pereira, Pedro Cardoso, Guta Stresser, né? Um elenco maravilhoso. Nanini, como eu já falei, Lucinho, muito divertido. Eu gostaria de saber de você como foi a primeira experiência de atuar ao lado de alguém que você admirava muito e quem que era essa pessoa? Quando você se viu ali diante do ator ou atriz que você tanto admirava? Olha, eu vou me deslocar aqui porque eu estou com medo de descarregar o telefone, mas eu vou Combinado. plugar ele aqui para ele não descarregar. Um minutinho. Espera aí. Ah, a Vanessa comentou aqui dos seus personagens. Era Cabelo, Fumaça e Gilmar. Esses que eu lembro, Cabelo, ela Fumaça e comentou. Gilmar. Olha, ela sabe mais do que eu. Cabelo, Cabelo, Fumaça e Gilmar. Isso. Eu não queria lembrar. Eu não queria me lembrar. Mas voltando à pergunta, o que você me perguntou? Vamos lá. Eu perguntei como foi a primeira experiência que você se viu ali atuando com alguém que você admirava muito, seja ator ou atriz, e quem que era essa pessoa? Sim, eu tive uma experiência que foi muito importante para mim, que foi participar do filme Deus é Brasileiro, dirigido pelo Cacá Diegues, em 2001. E tive contato com o Antônio Fagundes, né, que fazia Deus, e nós ficamos amigos naquele momento porque a gente ficou um mês no Jalapão, no Tocantins, né, sem telefone celular naquela época, sem contato. Ficamos muito próximos, né? Eu fazia um personagem chamado Quinca das Mulas, filme que eu adoro, direção do Cacá Diegues, meu diretor querido do coração, amo o Cacá. Fiquei com Fagundes e com Wagner Moura, ficamos muito amigos lá no Jalapão. E conversamos muito, porque o Fagundes, além de ser um dos maiores atores desse país, é um grande produtor de teatro, né? Ele produz as peças dele. A gente conversou muito naquele momento sobre produção, sobre a importância de ter projetos, do ator ter autonomia sobre os trabalhos e poder escolher os trabalhos que quer fazer. Então, acho que para mim esse contato com o Fagundes foi muito importante, no sentido de ter alguém muito experiente, muito competente, ensinando mesmo, dando dica e falando da importância de ser produtor nesse país. O Bruce, ele está respondendo várias perguntas aqui sobre a carreira dele. O Davi perguntou, gente, o que está rolando? Estamos conversando com o Bruce, que é tanto ator quanto diretor teatral, produtor. E lembrando vocês que estão chegando agora, que pegou a live no meio, não se preocupem, porque ela também fica disponível lá no meu canal do YouTube, Lipguiou. Estão convidados lá, podem se inscrever, só digitar Lipguiou, que vocês já acham por lá. E em breve a live fica disponível por lá, combinado? O pessoal comentando aqui, a Vanessa da Grande Família, esses que eu lembro, que ela comentou daqueles personagens. E eu gostaria de saber de você, Bruce, você acha que o processo de deslumbramento, que muitas vezes a gente vê em alguns artistas, de ficarem deslumbrados com a fama, de serem reconhecidos, é um processo natural ou vai muito de pessoa para pessoa lidar com isso? Olha, eu acho que é ruim, né? A gente ficar deslumbrado, acreditar que é mais do que a gente é. Na verdade, o trabalho artístico, para mim, é um trabalho que exige muito suor, sabe? Eu me considero um operário do teatro. É um trabalho que exige a dedicação de uma vida. Muitas vezes a gente, né, tá longe dos filhos, dos amigos, dos namorados, das namoradas. A gente é um trabalho que exige muita dedicação, muito sacrifício, muito suor. Então isso, na verdade, não faz parte da minha vida, né? O ego, trabalhar
egoicamente ou de uma maneira vaidosa. Não faz parte da minha maneira de trabalhar. Eu estou preocupado com a arte, sabe? Com os personagens que eu vou fazer, com as peças que eu quero montar, com o que eu quero falar para o mundo. A aventura para mim é essa, a delícia de ser ator é essa, é conhecer o ser humano, é me autoconhecer. Para mim, trabalhar como ator é um processo de autoconhecimento também, e falar para o mundo o que eu quero falar, me comunicar com as pessoas, trazer alegria para as pessoas, trazer reflexão para as pessoas. Eu acho que pode ser comum, às vezes, para um jovem ator ficar deslumbrado com a fama, com o sucesso, porque você pode ser alçado à fama da noite para o dia, né? Ficar famoso no Brasil inteiro. Mas eu acho que o mais importante é se manter ao longo dos anos, né? É construir uma carreira sólida, consistente, embasada, tendo o que dizer, né? E profunda. A fama é passageira, né? Os cabelos ficam brancos, o cabelo cai, né? O que importa é a qualidade do trabalho, é o compromisso que o artista tem e a responsabilidade que o artista tem com o seu próprio trabalho. Lidando com essa nova geração de atores, qual você acha que é o grande ponto forte dessa geração de novos atores, de repente vir mais preparado por conta das escolas de atuação e tudo mais, e qual o grande defeito que, infelizmente, eles vão para o mercado com um deslumbramento, por exemplo, ou alguma situação que você perceba que você se incomode e veja que é algo não legal para ser seguido? Olha, eu acho que é importante ter uma formação cultural, intelectual, artística. Eu acho que a gente vive num mundo cada vez mais superficializado, né? Cada vez mais rápido, onde as pessoas leem menos. A gente tem muita informação, mas isso não quer dizer que a gente vai ter acesso necessariamente ao que importa. Eu vejo, às vezes, um déficit na nova geração nesse sentido, no sentido de ter embasamento e referência. É importante conhecer os clássicos, é importante ler, é importante se embasar intelectualmente. Eu acho que para um ator, e para qualquer artista, e para qualquer ser humano, é importante conhecer literatura, música, teatro, artes plásticas, conhecer história do Brasil, sabe, se informar, ter embasamento, conhecer arte. Eu acho que é importante, sabe? Não adianta se informar só pelo Facebook, pelo Instagram, sabe? É importante estar atento e ler, sabe? Ter contato com a literatura. Eu acho que as pessoas leem cada vez menos, né? E vivem viciadas nos seus iPhones, nos seus smartphones, né? Conectadas o dia inteiro e lendo cada vez menos. Então, eu acredito que é importante ter uma formação sólida, consistente, com referência, conhecer quem veio antes da gente, sabe? Conhecer os nossos ancestrais artísticos. Já que você comentou sobre literatura, você fez o Escaravelho do Diabo. Você já conhecia essa obra? Já era fã dessa obra? Como foi fazer esse Foi um prazer livro imenso, adaptado para o cinema? Direção do meu querido amigo Carlo Milani, grande diretor. Escaravelho do Diabo é um clássico, né, da minha época de adolescente. A gente lia na Vagalume. escola, né, toda aquela coleção, A Ilha Perdida, O Escaravelho do Diabo, O Mistério dos Cinco Estrelas. Uhum. Eu esqueci o nome da editora, mas é uma coleção que se tornou clássica naquela época. A gente lia na escola e ter o convite para fazer o Escaravelho do Diabo foi uma delícia, né? Ainda mais Acho que era a com um elenco editora Vagalume, maravilhoso. não era? Vagalume. E eu adorei fazer, adorei. Gravamos no interior de São Paulo, em Campinas, Olambra. Foi muito divertido, um elenco maravilhoso, uma história muito boa. É um filme que eu adoro. E você também fez A Lei é para Todos. Isso garantiu alguns haters nas redes sociais? Como foi essa experiência?
Olha, o filme foi polêmico, né? Naquele momento, né? O filme tratava, o ápice do filme mostra a condição coercitiva do Lula. Eu gostei muito de fazer o filme, até porque o meu personagem tinha conflitos que iam além dessa questão político-partidária ideológica. Eu tinha um conflito com meu pai no filme, que é um personagem de esquerda, né? E é um filme muito bem feito, dirigido pelo Marcelo Antunes, que é um dos maiores diretores desse país, é um grande diretor de cinema. Eu sabia que ia ser polêmico. Eu, pessoalmente, não tive nenhum hater ou nada diretamente ligado ao meu personagem, ou diretamente ligado a mim. O filme foi polêmico, o filme foi atacado, mas eu acho que gerou discussão, gerou uma discussão interessante, tocou em pontos interessantes de serem discutidos, e acho que é importante gerar discussão nesse momento. Eu adorei fazer o filme, e estou esperando a possibilidade de fazer o segundo filme, a continuação. Olha, eu não sabia que poderia ter o segundo. Olha aí, novidade, então. Porque o roteiro não para em Brasília, né? Esse roteiro É, não acaba nunca, né? A gente tem... O primeiro filme tratou até a condição coercitiva do Lula. Olha quanta coisa aconteceu depois e continua acontecendo diariamente, né? O Brasil é um roteiro surrealista. sim. Se Mas a quando você gente fez o primeiro, botasse... você já esperava de ter o segundo ou não? Foi surpresa para você também ter o segundo? Não, já tinha um plano de ter o segundo e o terceiro. A Ah, ideia da produção, o produtor é o Tomislav Blazik, o Tommy, e a direção é do Marcelo Antunes, roteiro do Gustavo Lipstein, do Tomás Starvos, e a ideia sempre foi ser uma trilogia. Não sei se vai se realizar, mas a ideia inicial era essa. poxa, espero que se realize, sim. A Vanessa, ela perguntou para você, já que fez tantos trabalhos bacanas e tem um nome muito forte no mercado, qual sonho você ainda tem vontade de realizar? Olha, eu quero fazer o Hamlet como ator, que é esse projeto que eu tenho, para o final desse ano, para o início do ano que vem. Eu quero continuar dirigindo a minha companhia de teatro. E eu vivo movido a sonhos. Eu sou um cara movido a sonhos e projetos. A cada ano tem um novo sonho, um novo projeto de teatro, de série, de cinema. Eu sou movido pela minha paixão, pela arte, pelo teatro e pelos meus sonhos, sempre. Espero sempre poder renovar os meus sonhos. O Rajá tá aqui, falou, concordo plenamente, leitura é fundamental, mas com olhos críticos. E o Felício também falou, melhor ator do Brasil, olha aí. E tá se tornando o melhor diretor Obrigado. também. Você Muito obrigado. costuma rever seus trabalhos? Ou você evita rever porque é muito autocrítico? Olha, eu odeio me ver. Eu odeio ver o que eu faço. É muito difícil se ver, ouvir a própria voz, ver a própria imagem. Eu não gosto muito de me ver. Não, não gosto de me ver, não. Mas é bom, por um lado, eu sou muito crítico, né? Eu, como dirijo, eu tenho um olhar de fora, acabo vendo muitos defeitos, né? Acabo vendo muito, ai, caramba, por que eu não fiz diferente? Por que eu fiz desse jeito? Eu poderia ter melhorado isso, né? E quando se trata de filme, de série, né? Tá lá, né? Você não pode mudar, tá feito, tá gravado, tá filmado. Eu sofro um pouco com isso, não gosto muito de me ver. Mas é bom se ver para corrigir, para ir melhorando, para ir se superando a cada trabalho, para ir melhorando. Mas eu tenho o defeito de ser muito crítico demais, né? É difícil para mim me assistir. E você tem vários segmentos artísticos. Tem algum outro que você está aproveitando essa quarentena para se especializar também? Você já é diretor, já é ator. Tem algum outro que você esteja caminhando? Olha, eu sou músico também, né? Eu sou um músico amador, né? Eu adoro música, eu componho, eu lancei o meu primeiro disco há alguns anos atrás, chamado Eu Me Recuso a Abandonar Meu Romantismo. Tá lá, você pode visitar bruce.arte.br. Minhas músicas estão disponíveis lá, um disco autoral meu,
que eu gravei depois de ter me separado da minha primeira esposa. Eu fiz um disco de dor de cotovelo. Eu quero gravar o meu segundo disco, eu quero gravar minhas músicas novas. Eu tenho músicas novas, eu estou tocando na quarentena, estou tocando violão, brinco um pouco no piano com meu filho. Eu queria gravar minhas músicas novas, né? E adoro música, adorei fazer show do meu disco, adorei fazer show das minhas músicas autorais. Eu estou estudando muito nessa quarentena, estou lendo muita filosofia, é um campo de conhecimento que eu comecei a ler, estudar. Comecei a estudar os grandes filósofos e ler filosofia antiga. E estou sempre querendo estudar alguma coisa nova. Aprendi a cozinhar nessa quarentena, nunca fui de cozinhar, Olha, de fazer muita coisa, mas como a gente está em casa direto, acabei me arriscando na cozinha e tô me arriscando nesses segmentos novos, e isso sempre me interessa no ser humano e acho que até ajuda no meu trabalho como ator, que é viver novas experiências, né? Eu sou fascinado por isso, por aprender. Eu me considero um eterno aprendiz e quero sempre aprender coisas novas e estar descobrindo novas facetas em mim que eu não conhecia. e tem alguma pergunta que nunca fizeram para você, mas que você sempre quis responder? Acho que não, porque eu acho que é mais importante as perguntas do que as respostas. Eu acho que na vida, saber fazer as perguntas certas é mais importante, às vezes, do que querer responder. A gente sempre quer ter resposta para tudo, né? A gente muitas vezes se satisfaz com respostas que não são verdadeiras, seja na nossa vida cotidiana, seja religiosamente, espiritualmente, em termos de quem a gente vota, em termos de quem a gente acredita, em termos de quem a gente idolatra, em termos de quem a gente mitifica, em termos de quem a gente segue no Instagram. Então, eu acho que o mais importante é fazer as perguntas certas, não as respostas. A Sininho comentou aqui, um novo personagem pode ser o chefe de cozinha. Tendo em vista que você aprendeu a cozinhar. Estou aprendendo, né? Estou me arriscando na cozinha, estou aprendendo pela necessidade. Mas é isso, a necessidade ensina a gente, né? Abre novos caminhos. A gente precisa aprender com o que está acontecendo, né? A gente realmente precisa aprender com o que está acontecendo, seja nas nossas relações com os outros, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Isso precisa servir para alguma coisa. Se for para aumentar a nossa ignorância, não vale a pena. Você voltaria com a sua peça em cartaz online ou acha que não é viável? Qual peça? Alguma delas que você fosse voltar após pandemia, do Renato ou qualquer alguma outra, você acha que é adaptável alguém ver pela internet ou não é a mesma sensação que a pessoa tem, não seja tão viável? Olha, eu acho que tem espetáculos mais adaptáveis do que outros. Eu acho que a gente está achando maneiras. A PTR, Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, lançou essa semana uma campanha de teatro online, que começou hoje, ou ontem, se não me engano. Maneiras a gente vai achar de se expressar, de se comunicar, de fazer teatro online. Eu acho que é importante, sim, achar maneiras de fazer teatro online, mas tem espetáculos que não são possíveis. Vamos encontrar espetáculos que são possíveis. Eu estou pensando, estou tentando achar maneiras de fazer isso, ainda não encontrei. Talvez o meu monólogo possa ser feito online, numa live. Renato Russo, acho que por enquanto não. Eu fiz uma live em homenagem ao aniversário do Renato Russo, cantando as músicas só, mas o espetáculo acho difícil. Mas acho importante a gente achar maneiras, sim, de fazer espetáculos online.
Eu acho importante. Melhor do que ficar parado. E importante manter a chama da comunicação acesa, né, com o nosso público, com as pessoas que estão em casa, e pessoas que estão em casa percebendo agora como a arte é importante, como os artistas são fundamentais, os músicos, os atores, né, os cineastas, os bailarinos, todos os artistas são importantes, né? Vamos agora para os momentos finais da nossa live. Gostaria de saber de você, Bruce, em relação... Tem uma pergunta da Vanessa aqui, mas eu já vou fazer. Bruce, quando você pega a sua trajetória profissional, você, em algum momento, mudaria a forma como você fez algo ou não faria algo? Olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz artisticamente. Nada. A gente comete erros, claro, e eu sou produtor e muitas vezes a gente se arrisca. Eu já perdi dinheiro com peças, já botei dinheiro que eu ganhei na televisão, no cinema e perdi no teatro. Eu invisto o dinheiro que eu ganho nas minhas peças. O Tartufo, com a minha companhia, eu patrocinei com dinheiro que eu ganhei no Renato Russo, com dinheiro que eu ganhei na TV Globo, eu botei na minha peça. Eu sou inquieto, eu não me arrependo do que eu fiz. Acho que a gente não deve se arrepender do que a gente fez, mas acho importante aprender com os erros e com a nossa experiência, né? Às vezes talvez eu tenha errado em ser afoito e querer fazer muitos trabalhos ao mesmo tempo, ou querer fazer uma peça quando eu não deveria fazer. Eu poderia ter esperado mais um pouco para fazer, pela questão financeira. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu sou movido pela paixão, como eu falei, sou movido pelos meus sonhos, e a gente vai aprendendo com os erros. O que eu acho importante é se produzir, é ter iniciativa. Eu diria isso para os novos atores, novos produtores. Não fiquem esperando o telefone tocar. Tem que ir à luta para fazer os projetos de vocês, as ideias de vocês, para botar em prática. Como for, na rua, em casa, online, como for possível. Ser empreendedor, ter iniciativa, ser proativo e realizar. A gente está aqui no mundo para isso, para realizar os nossos sonhos e transformá-los em realidade. A Vanessa pergunta com quem você gostaria de atuar que ainda não teve oportunidade. No mundo ou no Brasil? Pode ser pelo Brasil, por enquanto. Olha, a gente admira tantos atores, né? Tem tantos atores que a gente admira. Aliás, eu queria lamentar a morte do Flávio Migliaccio essa semana, um grande ator brasileiro de 85 anos de idade, faz parte, como ninguém, da história do Brasil, da história do teatro brasileiro, do cinema e da televisão brasileira. Você chegou a atuar com o Flávio em algum trabalho ou ele faz Nunca, parte da lista? Nunca. nunca. Eu adoraria contracenar com esses grandes atores, nessa geração de atores que são nossos pais artísticos, nossos avós artísticos. Eu adoraria contracenar com a dona Fernanda Montenegro, nunca tive esse privilégio, com Lima Duarte, né, esses atores maravilhosos, né, mestres do teatro brasileiro, a Renata Sorrá, Nanini eu já contracenei, o Fagundes de novo, seria uma honra. Eu penso nesses atores mais velhos, né? São muitos, muitos, né? Eu seria injusto se eu começasse a citar vários, porque eu vou esquecer, mas acho que essa geração da Fernanda Montenegro, né? A geração dela, a geração um pouquinho abaixo dela, eu adoraria, né? São muitos atores, Nissete Bruno, Laura Cardoso, né? Grandes damas do teatro brasileiro, Natália Timberg, né? Atores que eu não pude contracenar, que eu admirava, como Sérgio Brito, Ítalo Rossi, enfim, são grandes atores, mestres, né? Lima Duarte,
acho que eu já falei. Bruce, agora nos momentos finais da live, o espaço é seu. Tem algo que você queira dizer novamente, que durante a conversa nós dissemos aqui, ou um trabalho que você queira expor? O momento é seu. Primeiro, te agradecer por esse momento muito bacana, nessa noite de sexta-feira, estar aqui com você, com seus convidados, ouvintes, espectadores. Queria que essa quarentena transformasse a gente em pessoas melhores, mais solidárias, mais atentas ao outro, à nossa comunidade, que a gente deixasse o nosso egoísmo de lado. Nosso egoísmo existe, é inevitável em qualquer ser humano. Nós vamos começar a pensar mais coletivamente e vamos começar a exigir que os nossos governantes cuidem da nossa saúde, da saúde pública, que eles possam, porque isso é obrigação e dever, dar uma saúde pública de qualidade, fornecer uma saúde pública de qualidade para a população, saneamento básico para quem precisa, cultura, educação, saúde, hospital para quem precisa, e que a gente reflita sobre a nossa vida e possa ser mais solidário como ser humano, mais ético, né? E a gente está vivendo um momento surreal, doloroso, como se não bastasse a pandemia que a gente está vivendo, nosso governo se atrapalha, cria problema onde não existe, né? Cria uma crise política que poderia ser evitada. Então é a hora de dar a mão e ajudar o próximo, ajudar a quem a gente puder. Se a gente puder ajudar uma pessoa, já está valendo. Eu acho que é isso. Queria mandar um beijo para os novos jovens atores, jovens profissionais e trabalhadores de teatro que estão começando agora, que vão ter que esperar um pouquinho para pisar no palco, mas a gente não vai desistir, a gente vai resistir contra o que for, contra a imbecilidade, contra a ignorância, contra o fascismo. A gente vai resistir, a gente não vai desistir. Os governos passam, a mediocridade passa, e eu acredito que a gente vai melhorar o Brasil. Pode demorar um pouquinho, mas a gente não vai desistir. Com a nossa arte, que é resistência. Muito bem. Antes de me despedir de você, quero agradecer a todo o pessoal que apareceu durante o chat, que participou, que só ficou visualizando ali nossa conversa. Vanessa Fernandes, a Sininho, o Tadeu, o Felício, o Rajá, que apareceu por aqui também, o Davi, deixa eu ver quem mais por aqui, Romilda, o Vitor. Acho que eu não esqueci de ninguém. Muito obrigado a todos vocês. Quem apareceu durante a live, só retomando, pode acompanhar toda a live lá no meu canal, que em breve vou disponibilizar o vídeo, LipGo, no YouTube. Tem seu canal também, você quer já aproveitar e divulgar? Que você comentou? Você tem um canal no YouTube com as músicas que você comentou? Não é canal no YouTube, é o seu site. É o site, bruce.arte.br. As músicas estão lá, o meu CD, Eu Me Recuso a Abandonar Meu Romantismo, está lá, disponível para todo mundo ouvir as minhas canções de dor de cotovelo. Vocês me acham no Instagram, bruce.oficial, no meu Facebook, Bruce Gomlewski. E é isso. Muito bom falar com você. Lipe, obrigado. Imagina, tá? Eu que agradeço. Espero te ver mais vezes. Até daqui a pouco. Um beijo para todos os ouvintes, espectadores do seu canal. Muito sucesso para você. Espero te encontrar daqui a pouco. Um beijo para todo mundo. Bruce, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela confiança de aceitar o convite, de topar o convite. Sucesso para você hoje e sempre, por ser essa pessoa generosa que você é, pelos tantos trabalhos que você faz e desempenha muito bem. Eu só posso dizer parabéns e muito obrigado. E espero poder te ver em breve e poder dar um abraço. Te conhecer pessoalmente e te dar um abraço. Maravilha, muito obrigado. Um beijo para você e para todo mundo. Obrigado, tchau, tchau. Muito obrigado a todo mundo que participou da live.
Quem chegou agora, tem muita gente chegando, a live fica disponível tanto aqui no Facebook por enquanto e depois só no YouTube. LipGill, só digitar lá que você me encontra e pode se inscrever no meu canal. Combinado? Beijos e até mais. Tchau, tchau.